nós vínhamos conversando, né, a respeito da gestão da produção. Vamos lá, quem é que lembra do que nós estávamos tratando? Qual é a função da produção dentro da nossa cadeia aí de gestão? Ninguém lembra? Hoje a mente tá cansada. Hoje a mente travou de vez. Estava todo mundo conversando comigo. Começamos a aula, sumiram todos. Bom, então é isso, né, gente? A produção, né, ela é dentro do nosso processo, né, da nossa cadeia aí da entrega, desde o recebimento da nossa matéria-prima, né, dos nossos materiais que são aí necessários para a entrega do nosso produto. A produção é aquela que se compromete a desenvolver, né, o dimensional desse produto ou fazer com que se valha, né, o serviço em si para que o cliente entenda que recebeu, né, aquilo que ele veio até o nosso contato para comprar, digamos. E a produção é exatamente isso, né? É o conjunto de fatores que faz com que o nosso produto possa ser, né, projetado, avaliado, né, e produzido. Essa produção pode ser por alguns modos, né? Seja o modo de processamento aí em manufatura. Quem é que lembra aí que era a manufatura? Quem lembra? Aquela produção em série, né? Uma produção aí que nós temos, por exemplo, uma estimativa de fazer 100 mil sapatos, supondo, né? Um exemplo. Então, este tipo, né, de produção, ela tem aí um processo de manufatura. Temos ali um foco e vamos produzir, né, de modo semelhante e contínuo a fim de entregarmos esse produto. Dentro disso, a gente vimos, né, que ligado a essa produção, né, a esse processo de produção, nós tínhamos a função de alguns outros setores dentro da nossa fábrica ou da nossa empresa que estavam também responsáveis pelo sucesso desse processo produtivo. Quais eram os setores? O de qualidade? Sim, vários, né? Então, aqueles setores, né, que têm por objetivo fazer a venda do meu produto, que seria o setor de marketing, né? Não adianta eu produzir um automóvel se eu sou aí uma empresa, né, de produção em série, uma manufatura de um determinado marca de automóvel e não ter um bom marketing. Então nós vimos, por exemplo, que o marketing, né, ele estava muito bem, no entanto, né, que ele propositalmente em algumas bibliografias ele vem ali como aquele agregado à produção, né, em primeiro momento, mostrando que para vender bem eu preciso, né, de uma boa recomendação. Falo só de produto? Claro, né? Normalmente, quando se fala de processo de produção, logo vem na mente produto, mas eu estou falando de diversos âmbitos, né? Inclusive dos serviços. Ninguém me conhece como médica. Naturalmente, né? A recomendação faz uma boa auxílio, né? Um bom auxílio dentro do processo aí de venda, não do produto, né? Mas do serviço. Então, o marketing tem essa função. Propagandas ruins, vendas ruins. Então, a gente verifica isso, né? Que às vezes aí uma expressão equivocada, né, pode pôr em xeque muitas coisas. Até tem aí circulando, né, em alguns veículos, aquele jogador famoso, né, que colocaram 2 Coca-Colas, 2 garrafinhas, né, à disposição dele, e ele descartou as garrafinhas e pegou água. E aí alguns disseram que isso era uma propaganda ruim, né? O que vocês acham? Olha, o Pablo tomando Coca-Cola, eu acho. Tomando Coca-Cola, ó. Caiu bastante as ações deles, né?
Exato. Gente, caiu bastante. Aí a gente fica pensando, mas como pode? Por quê? Porque aquele jogador, né? Ele é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa de influência. Imagina essa pessoa dispensar o meu produto, dizer que prefere o líquido, né? Que com certeza é o mais famoso da Terra, é água potável, né? Mas foi o que ele fez. Então, isso foi um marketing ruim. E ele talvez não tenha se dado conta que para aquelas 2 garrafas estarem ali, ainda que ele não fosse tomar, né, ele estava sendo patrocinado. Então, às vezes, né, o marketing, eu diria que ele está aí de mãos dadas com o processo de produção. Ele é algo muito efetivo dentro da nossa venda, do nosso produto e serviço, e estarmos associados com uma pessoa que é uma influência negativa, né, para alguns âmbitos de uma empresa, não seria bom. Então, no caso desse exemplo que eu citei, né, nós temos aí algo negativo, porque o jogador não curte, ele é um atleta, muito fácil entender que uma pessoa atleta não toma refrigerantes. A gente sabe disso. E ele viu com a visão de atleta, tenho certeza, né? E não com a função que ele estava ali, que era de fazer um marketing. Mas se a empresa tivesse associado a um elemento ruim, a um marketing ruim por essência, como outro exemplo, né, que nós temos até no ramo do futebol, temos um outro jogador que estava envolvido aí em um crime, né? Bárbaro, por sinal, alguns anos atrás, voltou à mídia há pouco tempo, né? Imagina associarmos o nosso produto a este. O que acontece? É fadado ao insucesso já, né, na sua origem. Então, o marketing, ele é aí algo muito importante, né? Ele está aí de mãos dadas dentro do processo da nossa cadeia produtiva. Depois, nós tínhamos a função contábil financeira, né? E a função de desenvolvimento do produto ou serviço. Dentro da função contábil financeira, a gente viu lá, conversamos bastante, que o nosso produto, né, ele precisa vender bem e ele tem que cumprir os padrões sociais também, né? Ou seja, ele tem que se autopagar, pagar as dívidas, né? Inclusive aí de impostos, né? E fiscais, enfim. Então, esse setor precisa estar associado. O que eu quero dizer com isso? Bom, sou uma empresa que produz automóveis. Automóveis, um produto feito em larga escala, né? Através da manufatura. Ele é produzido em série. Poxa, se o meu marketing, né, já está me informando que o meu produto não vende legal, por algum motivo. Por algum motivo, né, as pessoas tiveram aí uma afinidade na compra, mas depois recuaram, sei lá, o automóvel apresenta alguns detalhes, alguns problemas, não é legal, e tem outro aí muito similar, né, no designer que tem funções melhores. Qual é a função, né, deste setor de desenvolvimento do produto ou serviço? Seria corrigir o problema ou então mudar, né? Tentar mudar o design para cair no gosto da população. Exatamente. E a gente vê isso, né? Ainda esses dias eu estava escutando, né, um recall de uma determinada concessionária. O que significa isso? Que a pessoa, né, aquele grupo, aquele gestor lá do desenvolvimento do produto fez uma avaliação, né? Foi verificado através das reclamações, aí tá os nossos índices, lembram, né, que a gente precisa desenvolver índices, né, equacionamentos matemáticos simples, direto, mas que nos fazem uma avaliação bem honesta de como está a nossa receptividade lá no mercado. Então, esse setor, ele vai fazer o que o Pablo comentou, né? Ele vai fazer aí um modo de fazer uma recauchutagem nesse produto, né? O que as pessoas não estão gostando? O veículo apresenta problemas técnicos, problemas mecânicos, ou as pessoas viram que o designer do concorrente, que é muito parecido, é melhor. Então, este setor ele vai ter a função aí de fazer as devidas correções e eles vão, então, desenvolver métodos, né, para deixar o produto no mercado ou para colocar um substituto, né, que ainda lembre o passado, mas que as pessoas se sintam melhor satisfeitas. Então, gente, isso tudo, né, é
o que a produção tem como função, não sendo simplesmente, né, a gestão simples da produção, mas tudo que precisa estar aí de mãos dadas com ela para que ela possa ter o êxito, né, no cumprimento daquilo que ela está se propondo, que é garantir, né, a venda do produto ou serviço. Bom, depois disso, né, tem outras características, outros setores, né, alencados aí, agarrados à produção, né, que não só estamos revisando. A gente viu que nós temos as responsabilidades diretas e as indiretas, né, dos gestores lá de produção, e também como que funciona, né, os modelos aí de entrada e saída. Quem lembra? O que acontecia na prática? Entrava uma matéria-prima, né, no caso de uma venda de produto, transformava-se, né? O produto final, né? O input e o input e o output, né? output. Isso. Então, entrava, né, essa ideia, né? E saía transformado. Então, a gente verificava o quê? Em setores como, por exemplo, esse automobilístico, né, que eu estou comentando, entra aí uma matéria-prima, né, na siderurgia, né, e sai um produto acabado, da qual, através da manufatura, de um processo, né, de desenvolvimento de produção de série, ele sai lá, né, a fim de esclarecer aí as necessidades, né, atender as necessidades aí dos nossos clientes. Dentro disso, a gente viu, né, que essas entradas e saídas elas podiam ser tangíveis e intangíveis. Quem lembra? Tangível é quando tu oferece o produto, intangível é quando é o trabalho, né? Exato. Então, o tangível, né, a gente classificou como algo físico, né, que temos aí um dimensional, temos aí características que são cumpridas, né, que as pessoas identificam que receberam o patrimônio. Então, estão aí dentro da classificação do que é tangível, né? E o intangível, como o Milton explicou, é o nosso caso, né? Nós aí, técnicos, né, mecânicos, civis, né, no meu caso, enfim, a gente normalmente recebe uma pessoa, né, que quer comprar de nós uma ideia. Essa ideia está pronta para nós? Não, né? Quem vende serviço não vende normalmente uma ideia pronta. A gente tem aí a modelagem, né, as técnicas, né? Mas o Pablo vem comprar um projeto de uma residência comigo, ele vai ter aí algumas coisas a ser atendidas. Olha, quero uma residência com 2 suítes, uma garagem, uma área de lazer ao fundo, enfim, que seja sobrado. Talvez o Antônio venha com outras ideias. Olha, eu quero 3 dormitórios, mas eu quero uma casa térrea. Enfim, cada um vai ter uma característica, né? Cada um vai ter algo já projetado na sua cabeça que vão atrás do profissional. E aí, então, o profissional, através da técnica, vai desenvolver essa ideia e colocá-la no papel. Bom, com isso, né, a gente viu que, pela classificação de ser tangível ou intangível, não importa para nós. O importante é que nós vamos ter que absorver a ideia do que o mercado está nos pedindo para determinado produto, analisá-lo, né, de maneira técnica, porque não basta só atender as características do cliente. Nós temos que também atender as técnicas, né, e a ergonomia, né, também se vai ser aí seguro, né, para o usuário ter esse produto ou não. E com isso, né, a gente vai ter a questão aí dos tipos, né, de operações de produção, que era o que nós íamos efetivamente conversar melhor nessa aula de hoje. O que são os tipos de operações de produção? Quem é que tem ideia? Nós sabemos que as operações são o quê?
Os processos de operação para produção, a gente sabe que são similares, né? Não importa se é para um serviço ou um produto, nós temos aí que cumprir, né, alguns roteiros, digamos, para que esse produto seja acabado ou o serviço, né, seja executado, de forma, então, que a gente transforma recursos, né, em bens ou serviços. Até aí todos concordam, né? Essa é a ideia aí que nós temos de um processo de operação, né? Bom, a gente tem que ver agora, então, as diferenças entre as operações e quais implicações, né, vão acarretar aí com essas diferenças. Dentro disso, né, há 4 dimensões que a gente chama, né? Os 4 Vs da produção, que seria volume, variedade, variação e visibilidade. O que seria isso? Nós conversamos uma pincelada na última aula, desculpa, que nós tivemos, onde a gente entendeu mais ou menos o que nós íamos tratar hoje. Quem lembra? Isso tudo que eu estou falando, né, os 4 Vs, que seria volume, variedade, né, variação e visibilidade, eles têm a ver com o input ou o output. O que vocês acham? Acho que tem que ver a ver com os dois, não tem? A demanda que tu vai necessitar e o quanto tu vai produzir em função daquela demanda. Isso. Na verdade, né, o input, ou seja, as entradas, claro que elas são importantes. Porque Sim. na minha entrega, né, seja do bem ou do serviço, vai depender de quanto eu fui solicitada para tal produto ou serviço, né? Mas, matematicamente, vamos falar assim, a gente analisa as saídas. Por quê? O que vocês acham do motivo de a gente fazer análise através da saída e não da entrada? Para saber o que foi empregado naquele processo? Também. Agora, já em seguida, nós vamos analisar aqui os nossos custos, né? Bom, eu vou produzir mouse. A minha entrada de matéria-prima e o quanto eu gasto com folha, né, de funcionários, os meus custos aí, né, para produção e também os indiretos, tudo isso é importante? É importante. Mas a análise, né, o que me interessa matematicamente é se eu estou produzindo 10 e eu dobrar a produção, o porquê que eu dobrei, se vai continuar, né, essa produção dobrada para os próximos 6 meses, por exemplo, ou se foi apenas aí um advento do momento, né? Isso tudo nós temos que planilhar, até porque o crescimento da empresa ou não vai ser de acordo com com essa demanda, né? Ou seja, com a saída que vai ter. Aqui na nossa região, a gente verifica isso, né? Por exemplo, em épocas, né, nós até comentamos sucintamente, eu diria, né, na última aula, em verão, por exemplo. A gente vê o quê? De dezembro a março, um grande número de pessoas vindo para a cidade, né? Os restaurantes, eles dobram a venda, né, de alimentação. Os hotéis são mais procurados. Mas no caso da indústria alimentícia, por exemplo, significa que durante o inverno a gente vai ter aquele monte de quiosques, né, e de trailers fazendo vendas de alimentação permanente durante todo o inverno? Vai ser reduzido e muito situação da alta temporada, né? Durante o restante do ano. Exatamente. Exato. Então, eu dobro ou triplico ou quadriplico, né, a minha produção de venda de alimentos, né, de cachorro-quente, por exemplo, na beira da praia. Mas a minha produção cresceu por um momento, nós já sabemos, né? Esse exemplo é um exemplo aí bem fácil, principalmente para nós que moramos aqui, né? Mas se fôssemos empresários, como que eu vou fazer? Como vai ser a modalidade de contratação dessas pessoas?
vou prometer, né, dentro da fábrica, como que vai ser o meu processo de análise, se essas pessoas podem ser aproveitadas para o resto do ano, para que eu tenha também esse serviço com qualidade, né? Porque quem vende também tem que ter a qualidade aí nessa entrega. Para o ano anterior, como vai ser isso? Isso são os nossos índices na prática, né? Então, por isso que eu diria para vocês que essas dimensões, né, que a gente chama do processo, dos tipos de operações que a gente vai ter, são importantes e são justamente, né, na entrega do nosso produto. Então, o que seria aí? Vamos analisar o primeiro, né, que seria o volume. A dimensão de volume. Quem me dá um exemplo de dimensão de volume aí de uma produção? O que seria, gente? Um exemplo? O volume seria a quantidade de mercadoria que tu vai produzir, ou de um bem? Depende do com que tu trabalha. Tonelada Exato. hora. Os dois falaram situações importantes. O volume, obviamente, a quantidade, mas depende também do que tu estás trabalhando. Por exemplo, uma empresa, uma empresa, né, de fornecimento de cachorro-quente na praia, que nem o exemplo citado. Ela tem ali um espaço reduzido, né, mas ela sabe que vai fazer diversos cachorro-quentes durante um dia. Uma pessoa só vai dar conta? Não sei, depende. Porque é como o Milton falou, depende do que tu estás entregando. Eu tenho um restaurante na beira da praia e eu vou trabalhar com modalidade de fornecimento de quentinhas, né? A gente está aí com essa modalidade, enfim, prato feito ou quentinhas. Bom, as quentinhas eu vou permitir que as pessoas se sirvam. É um delivery. Elas não vão comer no meu espaço, porque eu não tenho espaço para isso, mas as pessoas mesmo se servem. Eu preciso, talvez, ter um processo organizado para atender esse volume que eu estou oferecendo durante um dia? Sim, tu tem que calcular mais ou menos quantos pratos tu vai servir em quantidade por dia. Isso. Né? Então, o que precisa ser entendido que tudo vai depender de como esse volume está sendo oferecido. Se eu trabalho oferecendo cachorro-quente, eu preciso ter um processo organizado, customizado, né? Que eu saiba onde estão todas as coisas, faça uma sequência, pergunte para o Milton, que está chegando ali para comprar, o que ele quer que tenha, né? De combinação e o que ele não quer, e fazer aquilo rapidamente. Então, vai ter outras pessoas que vão organizar aquele processo para que eu entregue o mais rápido possível e já possa atender o próximo, para o próximo não ir para outra banquinha. Mas no caso do restaurante, talvez, o maior trabalho seja na preparação da alimentação lá na cozinha, mas na hora da entrega, como quem está se servindo ali são as pessoas, né? O Pablo vai ali e monta a marmita dele, a Viviane vai ali e monta a marmita dela com o que ela realmente precisa. Precisa basicamente de uma pessoa para fazer a reposição ali no buffet e uma outra para pesar a quentinha, ou uma vez cheia, está definido que está o preço assim, enfim, está resolvido, né? Então, são dois processos de produção de volume, né? De dimensão de volume, que quanto mais eu entrego, né? Mais retorno para a minha empresa, mas com características diferenciadas. Então, o que ocorre? O processo tem uma repetição, né, uma sincronia de repetição, mas com características de fornecimento diferentes. Talvez eu consiga entregar 100 cachorro-quentes, né, em 1 hora e consiga entregar 200 marmitas na mesma 1 hora. E parece que a marmita é mais complexo, mas não, a característica como eu escoei o meu volume nos dá essa diferença. Até aí está tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Tudo tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ok, então. Bom, outra característica, né, ainda dentro dessas 4 dimensões, né, os 4 Vs que a gente chama, nós temos a questão da variedade. Bom, já vimos o volume.
O volume, ele trabalha basicamente com quantos produtos? Um tipo, né? Um tipo de produto, é? Um tipo de produto. Vou vender milho verde na praia, numa banquinha, o meu carro-chefe é esse. Pode ter a caipirinha acoplada, pode ter uma garrafinha de água que eu também vendo junto, acoplado, pode, mas o meu carro-chefe é esse. É o meu volume, o meu lucro se dá neste volume de uma produção, né, em série. E a variedade, então, o que seria? A variedade, eu acredito que seria no restaurante a oferta de diferentes pratos, né, sabores, alguma coisa assim. Com relação à lancheria, ter mais de um tipo de lanche. Variedade no teu produto. Não é isso? É isso. Então, a variedade, né, se dá no leque de opções que a gente vai ofertar ao cliente. Então, isso é variedade. Consigo ter variedade só entregando um produto? Ou no serviço eu posso ter também essa variedade? Pode ter no serviço. Milton, não escutei o que tu disse. Tu pode repetir, por favor? Sim, pode ter no serviço de entrega, na verdade. Ou entrega Exato. delivery, esse tipo de coisa. Exato. Eu posso ter variedade quando eu trabalho entregando às pessoas um serviço também. Eu falei, né, na última aula, eu lembro, a respeito das empresas de fretamento. Né? Bom, eu trabalho, né, com o meu volume de entrega de serviço é levando crianças para a escola. Bom, mas agora eu decidi variar essa modalidade. Poucas crianças indo à escola, estamos em pandemia, então agora a minha variedade vai ser que os meus ônibus, né, minhas vans, vão fornecer aí fretamento para compra de roupas, né, para viagens, para outras finalidades que, né, que estão acontecendo em paralelo, que eu, então, dou aí uma outra opção à minha clientela, né, que antes eu não tinha. Bom, no meu caso, né, projetos. Eu posso ter uma variedade na entrega do serviço. Normalmente, as pessoas vêm, né, para pedir projetos de cunho arquitetônico. Isso é o carro-chefe, mais ou menos, aí de quem trabalha, né, com esse tipo de fornecimento de serviço. As pessoas vêm primeiro com uma ideia de tirar do plano das ideias algo solidificado, ver um desenho, né, vamos dizer assim. Ou seja, ver como ficaria aquela ideia pronta. Só que aí, na conversa, elas conseguem ver que não é só isso. Que não vai atender todo o objetivo dela fazer um projeto somente arquitetônico. Ela não tem como construir um sobrado sem ter projeto estrutural, projeto de esgoto, projeto de abastecimento de água, projeto elétrico. Então, isto eu acabo dando uma variedade naquilo que eu tinha uma dimensão só de volume. Então, notem, quem enxerga, né, ali um escritório, por exemplo, enxerga ele, né, como um escritório fornecedor de projetos, nesse caso, né? Mas existe uma variedade nisso, que vai atender aí às necessidades, né, do cliente. Assim como um escritório, por exemplo, né, já nesse exemplo de entrega de serviço, um escritório de advocacia, fazendo lá causas, né, trabalhistas. Tá. Ele tem um volume de projetos que mantém o escritório somente com causas trabalhistas. Mas existe uma variedade, concordam? Sim. Sim. Porque, por exemplo, o Pablo pode ir lá requerer, né, um serviço de alguém que está pagando ele inadequadamente. O Lucas pode ir lá querer pedir, sei lá, uma aposentadoria. Muito novo ainda, né, Lucas? Só um exemplo. Né? Outros podem ir com outros enfoques, e tudo isso recai num volume que é causas trabalhistas. Mas existe aí, sim, uma variedade, né, de oferecimento de serviço neste caso. Bom,
E a variação, o que seria? Seria o intervalo de tempo entre vamos supor, no caso de venda, entre uma venda e outra, a variação, o intervalo? Pode ser. Eu acho que tu viu do mesmo modo que é a definição. Porque a dimensão de variação é justamente aquela sazonalidade, né, que tem no negócio. Do exemplo que a gente citou, né, lá no início da aula. Eu tenho lá essa banquinha de cachorro-quente, que eu trabalho basicamente, né, muito mais no verão. Então, eu sei que a minha produção cresce, né, somente naqueles meses do ano. Assim como os hotéis, né, que eu cheguei a comentar esse exemplo também para vocês na última aula. Então, normalmente, né, em Rio Grande, o crescimento da procura desses serviços vão ocorrer em meses, né, bem definidos. Tem um bebê na aula? Ó, nenê! Tudo bom? Enroladinha, com frio? Oi, bem-vinda! Bom, então é isso mesmo, né, Pablo? É a questão aí, né, do tempo. Ou seja, a gente procura determinados serviços, né, de acordo com as férias, por exemplo, né, no caso do hotel. Então, existem outros lugares que vocês podem dizer, não, mas se nós formos a Santa Catarina, temos que marcar um hotel, né? Se formos a Florianópolis, por exemplo, né? Aquelas praias, né? As circunvizinhas, faz-se necessário marcar um hotel com antecedência. Faz. Né? Por quê? Porque são locais que entende-se que há uma circulação grande de pessoas o ano todo. Mas, para a nossa região aqui, o fator tempo, né, relacionado aí à estação do ano, influencia muito. Por quê? Porque nós somos uma cidade pequena, não estamos aí a meio, né, para receber, não tem a cultura, né, das pessoas viajarem para cá, até porque não há outra coisa a não ser a praia, né? Então, isso acaba gerando aí uma dimensão de variação muito grande. Destoa, né, muito alguns setores aí do nosso comércio, né, e dos nossos bens e serviços, de acordo com essa característica do ano. E a divisibilidade, o que seria? A visibilidade entraria na questão de divulgação, quanto teu produto é visto, né, por Também. possíveis Então, compradores, ou não seria? o quanto que a nossa operação é exposta ao nosso cliente? O contato que ele tem com o processo de operação. Por exemplo, para comprar um automóvel, eu estou dentro do processo de produção? Não acompanha a produção. Não acompanho a produção, né? Então, eu diria que esta modalidade, por exemplo, né, esse setor, não precisa disso. Ele precisa de quê, na verdade? Um bom marketing, né? Ou seja, ele vende a ideia, né, de que aquele produto vai ser bom, ele entra ali no sentimento das pessoas e ele vende o produto. Ele fabrica em série, ele não tem medo disso. É aquilo que eu comentava com vocês. Não precisa, né, para uma linha da automobilística, né, ter aí preocupações. Ele vai manter aquela linha de produção de acordo com a economia. Se a economia está estagnada, né, se ela está já num equilíbrio, ele já sabe o quanto produz sem medo de não ter, né, para quem vender. Correto? Diferente de alguns outros setores, como, por exemplo, para que nós conversamos sobre isso até na última aula, né? Um hospital. Eu preciso, né, do usuário. Senão, não acontece. O hospital está estabelecido ali, mas ele vai cumprir a sua função à medida, né, que tenha esta procura. Então,
né? Isso é uma simbiose, né? O nosso mercado, ele, com algumas características diferenciadas de um setor para outro, mas se mantém sempre a regra, né? Quando se trata de serviço, a gente tem a necessidade da ida do cliente até o setor de produção, né? Para que a gente consiga fazer essa venda. E no caso de alguns outros setores, não faz necessário esse tipo de característica. Bom, e os tipos de sistema de produção que nós podemos ter? A manufatura é um, né? O que é a manufatura? Vamos relembrar? Produção em série. Exato, né? Aquele processo de produção em série, né? Nós já temos um produto que está sendo vendido, né? Então, se eu vou comprar aí um Toyota, eu quero um modelo caminhonete, eu não quero que seja diferente do meu vizinho, ele tem que ser igual. Então, cumpre-se a produção em série, porque o marketing já trabalhou, não é um serviço entregue a cada cliente, né? E sim um produto igualitário, né, para cada cliente. Então, esse processo, né, ele tem recursos específicos, né, dedicados a ele, ou seja, a empresa conhece o processo de produção, conhece o quanto gasta, né, de matéria-prima, o quanto de mão de obra está sendo empregada, né, e otimizada ali, né, e os períodos, né? Então, ele também se caracteriza, né, por períodos longos de manufatura. Então, um exemplo, né, é esses aí que nós estamos dando já há um certo tempo dos automóveis, né? Então, sabe-se que precisa de X tempo, né? Tem tais custos para produzir isso, então ele vai ser, né, feito, né, esse processo de acordo, né, com essas características. Bom, um outro tipo de processo que a gente tem, né, de sistema de produção aí de manufatura, seria o processo Jobim. Quem já ouviu falar? Ninguém? O manufatura, aquele processo customizado, né? Em série, ou seja, eu tenho um produto para entregar, eu fabrico mouse e eu vou entregar mouse. E ponto. Ele é um processo único, né? Customizado. Já o Jobim, ele tem uma alta variedade, né? De acordo com o que a gente viu há minutos, a variedade é o quê? O que é a variedade, gente? Então, a quantidade, né? A quantidade, aquela oferta que eu tenho para fazer o cliente aí pensar, né, em qual que ele quer. Então, eu estou fabricando, eu tenho ali uma linha, né, de veículos, e ali eu tenho a modalidade hatch, né, com 5 opções, por exemplo. Tem a modalidade sedã com mais outras 5, tem a modalidade SUV, enfim. Então, aí o cliente ele tem, né, opções de escolha dentro da marca. Ele quer comprar dessa marca, mas ele tem que pensar no que ele precisa. Então, isso seria o Jobim, né? Alta variedade dos tipos de produto, porém baixo volume de produção. Faz sentido essa contradição que eu acabo de dizer? Com certeza, né? Faz, não faz? Sim. Sim, não importa para o que eu esteja oferecendo. Eu falei agora há pouco na questão dos automóveis. Eu não vou se eu vendo 100 veículos por mês para as concessionárias, eu não vou, se eu vendo só 100, eu não vou produzir 100 caminhonetes, né, 4x4, 100 modalidades SUV, 100 modalidades aí sedã e 100 hatch, porque senão eu tenho 400, né, veículos e eu só vendo 100. Eu estaria aí com uma produção mais elevada. Então, eu vou continuar produzindo as minhas 100, que já está garantido que pela minha satisfação no mercado, né, pelos meus índices, eu já tenho garantido, porém, eu dou opções. Isso também eu posso fazer no restaurante, né?
na lancheria que eu tenho à noite, vamos supor, eu tenho lá um cardápio, eu digo que eu sou uma lancheria e eu vendo normalmente 100 lanches por noite. Mas eu dou a opção para o cliente. Olha, eu vendo 100 lanches, né, por noite, isso é um índice meu, mas aqui tá as opções. Da modalidade cheeseburger, eu vendo tais sabores. É um leque de opções. Vou deixar de vender 100 por noite, porque eu fiz isso? Não. Não. Porque o que acontece? A modalidade que eu não vender, eu simplesmente não montei o lanche de acordo com aquilo. Porque se vocês forem analisar, né? Por exemplo, alguma opção é algum complemento a mais que é colocado ou não, que dá a característica, né, daquele sabor. Então, isso faz com que eu tenha aí uma alta variedade, né, com baixo volume de produção. Eu tenho de uma modalidade só um pequeno número, né, mas eu ainda continuo tendo um processo inteiro para ser cuidado. Então, nessa modalidade do jovem, né, cada produto ele compartilha, né, os recursos de operação com diversos outros. Faz sentido, né, gente? Nesse exemplo, por exemplo, da lancheria, né? Não importa se eu vou vender aí 5 tipos de cheeseburgers. A chapa que eu vou estar fazendo a prensagem deles é a mesma, a cozinha é a mesma, né? O chapista, né? A pessoa que está ali fazendo isso, também são as mesmas pessoas, então os produtos eles compartilham dos recursos que eu tenho. Então, com isso, eu consigo, né, oferecer aí uma opção, né, para os clientes de escolha. Os processos também de jovem, né, eles produzem mais itens, né, e usualmente são menores se comparados aos processos de projeto. E é isso, né? Então, temos aí como exemplos, que nem eu já citei, né? Restauradores, por exemplo, né? Alfaiates, gráficas, né? Várias modalidades que estão aí alencadas, né? Dentro desse processo jovem. Por exemplo, nessa questão da gráfica. A gráfica faz ali... O que uma gráfica faz? A gráfica ela tem uma ampla linha de serviços oferecidos, impressão, adesivo. Isso, Hoje em dia impressões, trabalha né? bastante Exato. com aqueles cartazes. Isso é um processo de operação de uma gráfica, né? De produção de uma gráfica. Mas eu vou chegar lá e pedir para fazer cartões, por exemplo, relacionados ao meu serviço, os serviços que eu estou oferecendo ao meu público. O Fernando vai lá com outras características. Outra pessoa, o Antônio vai lá e vai pedir para a gráfica fazer convites de aniversário para bebê. A gráfica vai fazer todos e vai dispor dos mesmos recursos, né, de processo de fabricação de todos, para todos, né? Os meios que ela usa para fazer isso é o mesmo para todos os clientes. Então, produzindo pequenas quantidades, né, de um determinado produto, porque assim se requer, mas ainda mantendo um processo maior. Outro tipo de processo, os processos em lotes, né, ou bateladas, que a gente chama. Então, são as operações que acabam se repetindo, né? Pelo menos enquanto estão sendo produzidos aí um lote. Uma gráfica pode ser o exemplo disso? Pode, né? Também. Porque acontece, né? Eu fico com um processo de repetição até eu produzir os 100 convites de aniversário ali da Nenê do Antônio. E é isso, né? Então, não tem o mesmo grau, né, de variedade aí que o jovem vai ter, mas elas têm ainda algumas características que lembram, né? Outro exemplo que a gente tem para citar desse tipo de processo de lote, né? Alimentos congelados, peças para automóveis, produção de roupas, né? A produção de roupas, eu diria que é um clássico, né, gente? Todo ano, né, a gente vê essas grandes marcas fazerem a apresentação da sua coleção, né? Principalmente as mulheres aí são pegas justamente, né, por essas propagandas.
a coleção, né, da bota de tal marca. Se tu for, quando tu chega em casa, né, depois que tu gastou bastante, tu vê que são bem, lembram bastante a coleção passada, né? Mas é um lote que só serve para esse ano. Tipo, a que tu tem já ultrapassada, né? Porque esse ano o cadarço tem um dourado, né, que não tinha na anterior. Não importa. Ainda assim, é um processo de produção em lote. Vai ser produzido com aquelas características, né, num X tempo. Tem outro exemplo, dentro, mais próximo aqui a vocês, né, dentro da área aí da construção. Então, as aberturas, né, se vocês forem analisar, em determinados tempo, né, faixa de tempo, elas têm algumas características. Agora, a moda das portas, por exemplo, como é que são? Não importa se de madeira ou de alumínio branco ou plástico. Como que elas são? Faltou o termo, é pivotante, não? Exato. Então, não tem dobradiças. Né? Exato. Não tem dobradiças. Não são mais de 90 centímetros, né? Elas têm que ter aí em torno de 1,10 de largura, porque fica mais pomposo, né? Imagina aquela porta imensa, né? Abrindo, né? Fica uma fresta desse tamanho que quase entra uma pessoa de uma estatura mediana ali fora da porta, né? Se quiser, uma criança entra e sai, né? Por aquela. Mas é uma característica construtiva contemporânea da nossa época atual, que há alguns tempos atrás, né? Olha, tem alguém jogando beijo, é isso? Olha, né? Então são características, né? Da nossa época atual. E isso, gente, depois nos permite, né, com a passagem do tempo, também fazer outros trabalhos, que não é o nosso foco hoje aqui, mas eu só vou pincelar a ideia, né? Justamente para entender de que época estamos falando, né? Nós, da construção civil, da arquitetura, quando fizemos um laudo, por exemplo, quando entregamos esse tipo de serviço ao cliente, a gente consegue dizer a idade do imóvel que ele está tentando comprar, por exemplo, pelas características, né, construtivas. Quais são as características construtivas? O modelo de aberturas, o caimento dos telhados, aberturas, né, de madeira, aberturas de uma linha, né, PVC, ou enfim. Então, isso são os azulejos da residência, os pisos da residência. Por quê? Porque são confeccionados em lotes. Esse é o sistema, né, de operação que nós temos, né, de um processo de produção de lote. Acontece em um determinado X período de tempo. E vão se repetir somente nesse período de tempo, e aí vai vir outras técnicas e características, né, que vão mudar o processo. Bom, os processos de produção em massa, o que são? O que são e o que eu poderia dizer, né, deles que ainda estão dentro, né, desse processo de manufatura, esses exemplos que nós estamos citando das classificações. O que é algo produzido em massa? Quem se arrisca a dar um exemplo? Qual a diferença de produzir em série? Não compreendi, acho que foi o Milton que falou, não sei. Acho que foi ela. Foi ela também. Pois é, tava. Tá falhando, né? Gente, o que é um processo de produção em massa? Voltou? Me escutam Voltou. bem? Voltou. Voltamos agora. Essas características que eu estou citando para vocês, né?
que são um tipo de sistema de produção e manufatura, ou seja, aquele sequenciado, né, em série, nós temos aí os processos de projeto, né, aonde a gente entende como que funciona a ideia do produto e depois a sua posterior entrega, o processo jovem, né, que a gente viu, que são aqueles, né, com uma alta variedade de entrega de serviço ou de produto, né, com baixo volume de produção. Depois temos os in-lotes, né, que a gente acabou de conversar agora, né, que se repetem dentro de um ciclo, né, de tempo e depois mudam o processo ou, né, muda as características do produto para que se possa continuar o processo. E agora eu pergunto, né, a próxima classificação, que seria o processo de produção em massa. Quem tem um exemplo para me dizer do que é um processo de produção em massa? Pregos? Por que pregos? Porque tem aqueles tamanhos estabelecidos ali, o material, e deu. Acho que é isso. Um processo de... Mais ou menos, Fernanda, eu diria. Porque o que acontece? As características do processo de produção em massa são aqueles produtos, né, que requerem praticamente a continuidade, né? É um processo ininterrupto da produção. Um alto volume, né, com uma variedade estreita de produção. Então, e o produto, né, também como os processos anteriores, eles acabam aí compartilhando os recursos de operação. Então, um exemplo novamente seria, né, os automóveis, né, que são aqueles processos aí que iniciou, tem que terminar o processo, né? Eletrodomésticos, CDs, enfim. Por que os pregos, né? Eu diria que é quase lá, mas não é bem lá. O exemplo que tu deu. Pela característica, né, de alto volume e variedade estreita de produção. Por exemplo, a fabricação de cimento? É um processo de produção em massa. Por que é? Tijolo. Também. Mas o que acontece? Na modalidade de pregos, né, que nem o Fernando falou, nós sabemos que se nós fôssemos visitar a fábrica da Gerdau, por exemplo, a fábrica praticamente não para, né? Não para. É um processo, né? Só que nesta modalidade em específico, nós temos aí uma gama. Só os da construção civil, por exemplo, olha, acho que que eu lembre assim, usuais, aí uns 20. Fora a linha que usa os mesmos recursos, né? Que seriam aí os parafusos, né? E outros, até aqueles, os arames, né? Que é uma atenuação, digamos, né? Uma complementação do processo de produção desse tipo de material em específico. Por isso, somente por isso que não estaria bem catalogado, né? Para esse processo de produção em massa. O do cimento, nós sabemos que os materiais, vocês estudaram isso lá, nem sei se foi comigo ou não, não lembro mais, mas lá em ensaios, né? Viu-se que os cimentos, eles têm algumas variedades, né? Materiais cimentícios, eles têm aí. Mas se nós formos na fábrica, o processo é muito enxuto de fabricação. E aí, com pequenas atenuações, né, que nós vamos ter aí o cimento de alto desempenho, por exemplo, e o cimento convencional, porque sabe-se, né, que a gente vai ali na loja de material de construção, a gente pede, ninguém pergunta para nós o tipo de função do cimento, né? E a saca do cimento, inclusive a coloração da saca, nos induz a comprar o que seria o correto para o que nós vamos fazer, a finalização do trabalho que nós vamos fazer. Mas aí é outra coisa, né, que não é o nosso foco agora. Mas, enfim, é o mesmo processo, eu diria. Já nesse, já temos mais aí dentro do processo. Tá entendido? Posso prosseguir? E os processos contínuos?
Falamos do de produção em massa. Qual é a diferença da produção em massa para o que é contínuo? O que é algo contínuo, gente? Que não interrompe a produção. Hã? Que não interrompe a produção? Que não interrompe a produção, né? Mas o que difere ele desse de produção em massa? Ele tem aí maiores quantidades, né? E menores variedades. Sabemos que lá o de produção em massa, ele também, né? Ele tem um alto volume, né? E uma variedade um tanto estreita. Mas os contínuos, eles são muito mais específicos. Então, quem é que estaria catalogado aí, né? Dentro desses contínuos? Posso dizer que uma petroquímica está catalogada dentro de um processo contínuo? Sim. Sim, posso dizer. A fábrica não para nunca, e os produtos, né, oriundos aí daquela matéria-prima que é o petróleo são basicamente os mesmos, né? Eu não tenho outras atenuações a não ser aquela destilação, né, aquele processo ali que a gente já conhece. A siderurgia, posso classificar como um processo contínuo também? Acho que Posso, Sim, né? mas tem uma grande variedade também, né? Exato, mas acontece, né, que uma siderúrgica, pela característica, né, de processo, ela não para nunca. Vai entrar ali uma matéria-prima que vocês já estudaram lá, né? Vai entrar o que lá? Para a produção de aços e suas diversas ligas. O que entra lá? Pode entrar sucata? Pode entrar sucata, pode, perfeito. Mas a matéria-prima, né, que se requer é o quê? É o ferro, né? O minério, né? Entra Minério de lá no ferro. processo de queima, que vocês já devem ter estudado. Entra lá, obtém-se, né, o ferro gusa. Temos ali o expurgo, né? Que é aquele material que a gente não pode utilizar. Este entra em outro processo para ser utilizado, né? Reutilizado, enfim. E aí nós temos os diversos tipos de aços e suas ligas. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que eu consigo, né, isso, eu consigo desde a confecção do prego, que o Fernando citou o exemplo, até ligas, né, de aço para lá, para a minha indústria automobilística, que está dentro de um processo, por exemplo, de produção em massa, e não num processo contínuo. Então, essa é uma diferença aí que a gente tem para esse processo. Então, o que a gente pode dizer? Que, se nós fôssemos colocar isso num gráfico, por exemplo, que nos mostrasse a variedade, né, versus o volume que eu estou falando é a quantidade de produto, né, ou serviço que eu vou entregar dentro da variedade que eu ofereço. Um projeto, por exemplo, qual é a característica dele? Com relação ao volume. Eu posso dizer que um projeto, dentro do que a gente acabou de estudar, ele tem característica de baixo volume, porém de alta variedade? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Com certeza. O Fernando vai até o meu escritório e procura um projeto. Talvez em um mês, como o Fernando, eu vou ter aí 2, 3 clientes para projeto. Isso é baixo. É baixo volume de projeto, mas com alta variedade, porque só o Fernando, se ele for pedir uma residência, ele vai ter aí no mínimo 5 projetos que ele vai ter que fazer sem que ele saiba. Sem que ele tenha entendido, talvez, no momento que foi até o escritório procurar esse tipo de serviço.
Então, um projeto, se fôssemos colocar no gráfico, né, de desempenho aí de produção, a relação dele com volume e variedade é essa. Baixo volume, né, para esse tipo de negócio, porém alta variedade. E o jobbing, que a gente estudou? O que era o jobbing, gente? Esqueceram já? Nossa, não acredito. O jobbing não era aquele com alta variedade? Não era o processo de produção com uma variedade alta? E um volume baixo, né? Baixo, o exemplo do Deus dos carros, né? Exatamente, né? Então, a gráfica, né? Por exemplo, eu tenho uma variedade que eu possa entregar, né? Mas com volume talvez baixo. Eu posso, para essas pessoas todas que estão aqui, né? Ter um tipo de gráfica, né? Para fazer lá de impressão. Mas para um volume reduzido, né? Se for convites de aniversário, provável que, sei lá, 100 pessoas, vamos dizer, né? Diferente, né, de outros setores que poderiam aí ter uma elevada produção. E o lote ou batelada que a gente estudou? Como é que eles estão na classificação do volume e variedade? Em alto volume, a variedade. Eles não têm, eles estão ali, este tipo de conceito, né, de processo de produção em lote, ele está intermediário, ele não tem muita variedade, né? Mas como é que ele fica com respeito aí ao volume? O processo, nesse caso, né, dos lotes, eles se repetem de acordo com aquelas características do momento, né? Estão lembrados que eu até comentei que seriam aí setores, né, com características específicas do momento? O momento agora é a produção dessas portas que o Pablo citou como exemplo, né? As pivotantes. Ele se repete o processo, né? Então, ele está em uma cadeia intermediária. Tanto para variedade quanto volume, ele está meio a centro dos dois, né? Então, não tem muita variedade, né? E também não tem muito volume, ele está, né, de acordo com os acontecimentos atuais. E os outros, os processos em massa? Retornando, né, que os processos de produção de massa são aqueles, né, que são praticamente ininterruptos, né? Mas que tem aí um alto volume com uma variedade bem estreita. Concordam? Um processo de produção em massa, por exemplo, os automóveis, né? A venda de televisores, né? Grandes volumes, né? Com aquelas características, né? E também aí uma variedade um tanto estreita, eu diria, né? Baixa. Por quê? Porque é o exemplo aquele que eu citei para vocês dos automóveis. Eu vendo 100 automóveis da minha marca mês. Então, se eu vendo 100, eu tenho 5 variedades para oferecer para as pessoas. Desde caminhonetes grandes, né, até as intermediárias e até o carro aí, o hatch, modelo hatch. Então, dentro dos 100 que eu sei que eu vendo todo mês, eu vou produzir com uma variedade, né, aí um tanto restrita, né, mas com volume alto, que é aquele que eu já sei aí que o meu processo de venda final, né, comporta. E os contínuos? Também, né? Se formos colocar no gráfico, eles têm aí variedade baixa, né? Não é grandes variedades, como no caso das indústrias aí, as refinarias, por exemplo, né? Destila-se o produto, vai ser entregue aí os produtos convencionais que estamos acostumados, e aí depois, né, nós temos aí um volume alto. Então, entrega-se bastante, mas de poucos produtos. Então,
Se fôssemos catalogar em um gráfico, né, teria essas características. Bom, e os tipos de sistema de produção em operação e serviços? O que seriam? Nós estudamos, né, dentro desse sistema de produção, os tipos de manufatura, que são aqueles aí com uma produção em série, né, escalonada, catalogada. E esses outros, o que vocês acham que seria? Aceito sugestões. Vai mudar muito, vai se diferenciar da correlação dos termos de volume e variedade? Não, né, gente? Posso dizer que eles utilizam essa mesma correlação volume e variedade? Posso, né? Porque o que importa para mim é o quanto eu consigo produzir, o quanto eu consigo entregar, não importa se é se é serviço ou bem, né? Dentro de uma variedade, né, que eu tenha condições de produzir. Então, esses aí nós temos os serviços, 3 catálogos, né, para eles, que são os serviços profissionais. O que são os serviços profissionais? O que acham? São alguns serviços específicos. Exato. Então, esse tipo, né, de característica... Qualificado. Pode repetir, Fernando? Tipo qualificado, assim, né? Exato. A palavra qualificado tem muita relevância nesse momento, porque os serviços profissionais, eles são baseados nas pessoas e não nas máquinas. Ou seja, somos nós, profissionais, que vamos orientar as pessoas para poder pôr em prática, né, o seu processo de produção, que muitas vezes pode envolver maquinários. Então, são serviços orientados para o processo. Então, baseados em técnica, em conhecimento, né, em certificação para isso. São de alta customização, né? Muito tempo de pessoal é despendida, né, no atendimento. Então, nós temos aí uma relação, né, de técnica a ser empregada, a ser compreendida, né, para que a gente possa atender o que está sendo solicitado. As pessoas, né, do contato, ela tem uma certa autonomia. Isso se a gente verifica bem, né? Por exemplo, quem trabalha aqui dentro de uma fábrica tem autonomia? Sim ou não? Teria certa independência, mas acho que a autonomia não. Exato, tem independência que é diferente de autonomia, né? Agora, serviços como advocacia, consultores de venda, arquitetos, né, engenheiros, médicos, né, tem autonomia? Sim ou não? Sim. Sim. Porque vocês vão me ligar querendo que eu veja, sei lá, um terreno para construir uma residência. Já tem o projeto que fizeram com o arquiteto. Normalmente, as pessoas ligam para a gente e perguntam quando que eu estou disponível. Isso é autonomia no trabalho. O médico, a gente precisa muito, né, ir no médico lá de determinada modalidade, mas a gente liga e ele nos diz quando pode atender. E às vezes nem é para esse mês. Correto? Isso é o quê? Serviço com características, né, de autonomia. Eu, né, defino os horários que eu posso e os dias que eu posso para esta modalidade de serviço. Então, isso é autonomia. No meu caso, meu exemplo, todas as manhãs e todas as noites eu tenho... Como é que foi o termo que tu usou, Pablo? Tem independência
liberdade para desempenhar as minhas funções, Liberdade. mas eu não tenho autonomia. Por quê? Porque todos os dias das 7h30 ao meio-dia eu cumpro horário. Todas as noites eu tenho compromisso aqui com vocês. Isto é liberdade, né, para trabalhar os assuntos da maneira, né, como eu julgo guiar os assuntos. Mas eu não posso atender um cliente nesse momento. Agora, durante a tarde, eu posso e faço, né, se eu decidir não trabalhar e fazer outra coisa, eu faço, porque eu tenho, né, essa autonomia. Então, esta é a característica que vocês teriam que levar para os tipos, né, de sistema de produção em operações de serviço. Então, os serviços, né, eles têm essa característica quando se tratam de serviços aí profissionais. E as lojas de serviço? Quais são as características que elas vão ter? Elas têm uma autonomia? Não tem autonomia, são limitadas. Exato. A autonomia é restringida a regras. Então, tem uma leve diferença. Por exemplo, lojas, as combinações aí do que a gente vai ter, né, das atividades com a entrega do serviço tem que estar de acordo com a necessidade, né, do nosso cliente. Por exemplo, eu não posso ter um banco funcionando de madrugada. Posso? Não, não pode. Tanto é inviável esse tipo de serviço, de fornecimento de serviço, que às 10 horas fecham as agências de autoatendimento, que são aquelas que eu não preciso do funcionário do banco. E, normalmente, se nós formos fazer análise bem mais aprofundada desse tipo de entrega, né, de produção, né, para serviço, no caso dos bancos, nem os aplicativos funcionam. Tentem pagar um boleto às 11h45, por exemplo, às 13h45 da noite, para ver o que acontece. Muitas vezes dá erro, apesar de ser encerrado, né, o atendimento. Para alguns bancos, às 22 horas eu já não consigo pagar mais nada no aplicativo, não consigo fazer, né, transferências bancárias. Por quê? Porque para este tipo de serviço, a segurança do usuário, né, está restringida a um período natural das pessoas fazerem esse tipo de transação, que não é de madrugada, né? Que seria uma coisa que caracteriza um certo erro, né, na rotina, que não é aí ideal, digamos, né, para a gente conseguir fazer. Por exemplo, uma loja para alocação de carros. Consigo fazer isso na madrugada? Só horário comercial. Até onde eu lembro. Horário comercial. Mas se eu quiser fazer check-in num hotel de madrugada, eu consigo? Aí tu consegue. Aplicativo ou Consigo. ligando direto, consegue. Consigo. Por quê? Porque a combinação da atividade é de acordo, né, com a demanda, né, que nós temos aí de respaldo do cliente. Então, uma pessoa em uma viagem, apesar dela ter dito que chegaria às 11 da noite, sabe-se que se ocorrer um acidente no meio do trajeto, que se furou um pneu, né, do veículo que ela transitava, ou teve um engarrafamento imprevisto, né, um trecho aí sendo restaurado da via. Tudo isso vai implicar em horas a mais ou, né, ou minutos a mais do que ela prometeu o check-in. Qual é a única condicionante do hotel? É que o período de check-in ocorra com, dependendo do hotel, né, até 2 horas aí de prorrogação, não é isso? Mais ou menos isso. Ou então um prévio aviso. Um prévio aviso. Então, o que que acontece? Vai fazer check-in no hotel, né? A pessoa sabe que marcou de entrar às 10 da manhã, ela tem aí, né, um horário, um período que ela poderá entrar um pouco mais atrasada ou um pouco mais adiantada, que automaticamente implicará
na saída dela do hotel, né? No novo check-in para a saída ali do hotel. Então, isso, né, é condicionado aí a o que tem de respaldo, né, com relação ao cliente, porque não envolve, né, a gente uma coisa que nós temos a certeza do que vai acontecer. Envolve, inclusive, imprevistos, para esse exemplo. Bom, e shopping center? Posso Depende ter da um shopping modalidade. center? Hã? Acho que depende da modalidade, não. Depende da demanda. Aqui mesmo em Rio Grande, eu acho que ele tem horário para Isso. fechar. Meia-noite, 10 horas fecha. Outros É. locais têm mais procura, ele vira 24. Exatamente. Então, o que acontece? Em Rio Grande, já notou-se, né, a ideia de um shopping center é justamente aquela, né, de que funcionaria de modo ininterrupto. Essa é a ideia de shopping center. Rio Grande não funcionou. Nós não temos cultura e não temos população, né, para isso. Mas se nós sairmos daqui bem perto, né, Santa Maria, por exemplo, não sei se alguém já foi, os shopping centers, né, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, funcionam de madrugada. Eu já fui em um shopping center em Santa Maria de madrugada. Estava em viagem, né, descendo com uma amiga, né, e fomos. Foi um modo ali de relaxar, né, a viagem, já que era de automóvel, no shopping. Então, funciona tudo normalmente, gente. Né? O setor de alimentação, as lojas, então tem ali equipes, né, que vão fazer a troca de turno e funciona a modalidade. Para nós aqui não funcionou. Mas outros setores, se nós formos, por exemplo, ao Chuí, não sei quem é que gosta de ir, funciona de madrugada? Eu não entendi a pergunta, cortou o áudio para mim. Se nós formos, esse exemplo do shopping center, né, eu citei para vocês que eu já fui um aqui, né, perto, não muito, mas perto da gente, que funcionou de madrugada. Mas se nós formos fazer compras no free shop, no Chuí, funciona de madrugada? Ah, eu acho que ele tem horário também para fechar. Tem horário para fechar. Já constatei, já estive lá nesse período, não funciona. Fecha em horário comercial. Não existe a cultura para isso. Talvez pela característica, né? Pessoas em trânsito, né? Inclusive fazendo ali a troca de país, enfim, não sei por quê, mas não tem cultura, né, para funcionar e não funciona. Então, depende do local, né? Depende do lugar que o serviço vai se adaptar, né? Vai combinar de acordo com a necessidade aí dos clientes e da região. E os serviços de massa, que seria uma outra classificação, né? Para esse tipo de processo de produção, de operação de serviço. O que seriam os serviços em massa? Posso dizer que um supermercado é um serviço de massa? Isso aí em função da capacidade de atendimento ou pela amplitude de produtos oferecidos? Qual é o Da critério? capacidade de atendimento. Olha só, os serviços de massa, quais são as características deles? Eles têm muitas transações dos clientes, né? Então, por exemplo, um aeroporto, um call center, por exemplo, né? Um call center, seja esse de telefonia, né? De concessionária de energia, são serviços, né? De muitas solicitações de clientes. Um supermercado, por exemplo, olha o que transita de pessoas durante um dia. Entra pessoas, né? Dentro do shopping, por exemplo, que estão ali circulando e já aproveitam que vem o supermercado na saída, né? Para comprar, sei lá, uma caixa de bombom para o filho. Para levar o pão para o café. Já está ali dentro, né? Então, e desde as pessoas que vão fazer grandes compras, por exemplo. Serviços de polícia também são serviços aí com alta solicitação, mas porém um tempo limitado das pessoas ali dentro. Então, os serviços de massa, eles têm esta característica. Eles têm aí muitas solicitações, né, num tempo pessoal muito reduzido. Então, todos esses, né,
todos esses aspectos aí, esses exemplos que eu citei, poderiam ser correlacionados a um serviço de massa, né? Supermercados, aeroportos, rodoviárias, né? Serviços aí de táxi, de Uber, né? São serviços que são muito solicitados durante um dia, mas que tem um curto período de ação, né? Que tu tem aí junto aos teus clientes. Bom, se nós Viane, fôssemos... Hã? licença, Viane, eu vou ter que sair aqui, tá? Tá bom, Milton, pode sair. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, como é que a gente, se nós fôssemos fazer um gráfico, né, disso, como é que a gente faria? Que nem fizemos lá com os serviços relacionados aos bens. Também, né, com característica aí de volume, né, por variedade. Os serviços profissionais, eles têm aí uma variedade alta, né, mas um volume baixo. Correto? Então, aquele clássico que a gente já está usando há um certo tempo aí, né, como exemplo, o serviço de projeto. A pessoa vai em busca, uma pessoa, né, em busca de um projeto, mas ela sai de lá com 5 opções, né? Cinco variedades que tem que compor aquele único projeto dela, porque a residência dela não é só o desenho, e sim tudo aquilo, né, que faz ser funcional. Depois nós temos aí as lojas de serviço, né? Que seriam aquele intermediário que a gente falou, né? Elas têm aí uma certa combinação, né, diria, com o que é variável com o que é entregue, né? E os serviços de massa, eles têm baixa variedade, né? Mas eles têm aí um volume de solicitação muito alto. Bom, gente, amanhã nós vamos fazer, então, os nossos cálculos de custo, né? O que é custo? Só para nós pincelar. O que é o custo de uma empresa? Do que nós vamos estudar para finalizar amanhã. Acho que o quadro de funcionários, a compra de insumos, o quanto ela gasta para manter o equipamento para o funcionamento, para a produção, manutenção da empresa em si, né? Os valores de gasto em si, consumo de energia, água, né? Tudo para manter ela. Perfeito. Alimentação de Então, os funcionários. custos são o somatório de todos os dispêndios que a gente vai ter, né? Que estão aí inerentes ao nosso processo de produção, seja ele de bem ou de serviço. São, como o Pablo citou aí alguns exemplos, a gente pode dizer que é tudo aquilo que é direto, né? E o indireto na empresa. Então, por exemplo, o que nós vamos analisar amanhã e vamos fazer um cálculo? Nós temos os nossos custos fixos, né? E os nossos custos variáveis. Precisamos entender isso para a questão contábil da empresa. O que é um custo fixo? Folha de pagamento. Folha de pagamento. O que mais? Insumo do produto para a produção. Também. Pode ser fixo. Então, é fixo, né? Todo mês eu vou ter o custo da minha produção em si, apesar de eu ter a consciência, né, de que a minha produção poderá, o meu custo variar de acordo com aquilo que eu receber, mas aí, né, vai caber entender o tipo de empresa que eu estou me classificando. Por exemplo, uma refinaria, ela não para nunca, a gente viu que é algo, né, que está ali num processo de produção em massa, né, ininterrupto, né? Nós temos a continuidade do serviço. Eu vou comprar só um navio de petróleo? Não, eu já tenho aí uma certa compra que vai me proporcionar, né, ter um processo de produção garantido por X tempo. Então, isso é outra modalidade, né, que vai nos acarretar saber que esse insumo varia, mas que também a gente tem que ter aí o respaldo, né, da nossa produção versus, né, escoamento dessa produção. Então, tudo que for fixo, a gente vai catalogar de que jeito? Aluguel é fixo? Aluguel do escritório é fixo? A limpeza é um custo fixo?
É um custo fixo, né? Toda semana vai vir limpar o meu escritório uma pessoa. Eu tenho o custo dela, né? De uma diária dela, ou enfim, por 4 dias, né? Durante 4 semanas aí do mês. É um custo fixo. O sistema de telefone é um custo fixo? Depende da quanto tu utilizar, eu acho. Não é fixo. É um custo fixo porque a gente agrega essa questão de telefonia, né? Energia, água, né? Como uma verba. Vai aumentar, por exemplo, um escritório. Ele vai funcionar sempre com os computadores ligados, as luzes também. A minha média mensal de energia elétrica é a mesma, correto? Sim ou não, É Pablo? correto, ela vai ter uma variação Correto. pequena. Mas é correto. Isso, é uma pequena variação. Então, é um custo fixo. Por quê? Porque o mês que vem eu tenho de novo, depois do mês que vem eu tenho de novo, então, por 12 meses eu tenho esse custo. E se a empresa prosseguir para o próximo ano, eu vou continuar com esse custo. Ele nunca acaba. Então, ele é definido como um custo fixo, apesar, né, assim como o exemplo que eu citei da questão da minha produção, que a minha matéria-prima pode ter uma variação aí no preço, de acordo, né, com a situação do momento, mas ainda assim eu não consigo não ter esse custo. Então, aí a gente já começa as definições do que é fixo, do que é variável. Fixo vai ser tudo aquilo que eu não tenho como dispensar do meu processo. Então, manutenção, né? A questão da telefonia, energia, segurança, vigilância, né? Essas coisas aí são fixas, porque eu não tenho como funcionar sem ter esses custos. E os variáveis, o que seria? Variável entraria como uma despesa esporádica de ambulatório, no caso da empresa? Também. Nós temos alguns catálogos, né, algumas que sugestionam até como um custo variável, inclusive a questão aí da energia pela aquela variação, né, que tu comentou com respeito à telefonia, sabe? Então, os variáveis para nós são aqueles custos que, por hora, né, ocorreu e eu consigo, e aí então eu não tenho como defini-los, eu identifico, né, esses custos aí como sendo algo intermitente na minha empresa, né? Então, são aqueles que poderão se enquadrar nos dois modos. Houve uma variação, por exemplo, né, da minha matéria-prima, isso foi para mim, aquela diferença foi algo que variou esse mês. Então, esses seriam, né, catalogados aí como custo variável, né? Que ele vai atenuar de acordo, né, com a situação aí momentânea. Qual seria a diferença entre os dois, então? A minha comissão de venda, se eu sou lojista, né, e tenho aí funcionários vendendo para mim, as comissões de vendas são variáveis ou são fixas? Ela pode ser variável de acordo com a quantidade de venda e fixa por tu estabelecer um valor de comissão. Perfeito. Tem a comissão de 10% numa venda, mas ela vai variar de acordo com o que tu vender. Se tu vender mais, tu tem mais comissão. Exato. Então, é um custo, é um custo, né, que pode ser aí considerado, né, variável de acordo com o que aconteceu. Ele pode, né, ter um ônus maior no meu caixa, né, mas não necessariamente me dá um prejuízo, porque à medida que eu te paguei mais porque tu vendeu mais, significa que o meu custo, que o meu retorno, quer dizer, né, ele voltou também mais, de acordo com aquele pré-combinado. Bom, então, amanhã a gente vai, né, entender o que seria esses custos, né? O que é matéria-prima, né? O que são os materiais secundários que vão atenuar, né, o nosso custo ou onerar ainda mais o nosso custo, né?
E vamos separar os custos também diretos dos indiretos. O que é um custo direto? Direto quando ele influencia na produção? Perfeito. Então, nós já sabemos o que é fixo e o que é variável. Para o meu escritório funcionar, eu tenho que ter ali as despesas, né, com energia, segurança eletrônica, enfim, né, isso é fixo, né? Mas isso eu tenho que fazer um catálogo depois, né, do que é direto e indireto, para que eu possa, então, matematicamente, né, eu alencar a isso ao meu produto, né? Porque o que ocorre na prática? Se eu tenho aí um processo de confecção, eu tenho que saber o que é direto para mim produzir roupas, né? 100 peças de calça, por exemplo. Ai, desculpem. 100 peças de calça. Eu tenho um custo que ele tem que ser considerado matematicamente direto para a produção disso. Então, o direto nós vamos catalogar como tudo aquilo, né, que a gente referencia ao nosso produto, que a gente mensura, né, no nosso produto. Por exemplo, eu gasto, né, tantos reais, sei lá, 50 reais para produzir, né, uma calça. Então, eu tenho aí algo que é direto e que está inteiramente ligado, né, correlacionado ao meu produto. E o indireto? O indireto poderia ser uma possível manutenção no equipamento, na máquina também, ali? também. Ou alguma compra? Exato. O meu custo indireto, por exemplo, eu tenho essa linha de produção de calças, né, uma costuraria, eu sei que eu gasto para produzir uma calça 50 reais, né? Isto é um custo direto para meu produto, que eu tenho que ter esses 50 reais para poder vender pelo menos uma calça. Porém, avariou a máquina. O custo indireto é a manutenção, por exemplo, que eu tenho que dar nesse equipamento. Eu também tenho que ter um valor em caixa que me faça poder dar manutenção nesse equipamento. Bom, como eu tenho prédio alugado para essa empresa, eu tenho um custo indireto que é o aluguel. E ele tem que estar computado na minha linha de produção. Ou seja, para o consumidor, na confecção da calça, ele tem que comprar essa calça achando que ele está pagando o tecido e a mão de obra apenas, né? A pessoa que costurou. Então, isso, gente, influencia, né, esse entendimento do que é direto e do que é indireto e a sutilidade como a gente agrega esse valor ao produto, né, corresponde a coisas que, por exemplo, a gente vai fazer a bainha de uma calça. Nossa, me cobrou, sei lá, 30 reais para fazer a bainha de uma calça. Não gastou nem o carretel de linha, que custa 5. O que está envolvido nisso, nesses 30 reais? Aí vem rateado, né, o tempo, rateio o tempo da pessoa, manutenção da máquina, a compra da linha. Quantas coisas? 3, 4 coisas. É. A costureira é minha vizinha, tá? Mas ela dispõe da sala da casa dela, né? De uma peça da casa dela, para ter a máquina de costura. Parte daquela luz que ela usou, né, na máquina é dela, é da residência dela, ainda que ela não tenha uma empresa, né? O tempo dela de sentar ali e fazer a costura da bainha, o tempo dela de ir pagar, às vezes, uma passagem para comprar a linha. Então, tudo isso precisa ser aí computado, né, de maneira direta para o caso, né, quem está fazendo costuras, né, que tem que ter a máquina, por exemplo, e de uma maneira indireta, que são todas essas outras coisas que a gente está conversando aqui. Bom, então, gente, é isso que amanhã a gente vai falar para finalizar, né, o nosso entendimento, né, ainda aí que de um modo bem rápido, né, e genérico, mas que é bem eficaz para a gente compreender o que é a gestão. Então, amanhã a gente vai fazer um encerramento, né? Vou ver se faço um exercício, inclusive, disso com vocês,
rápido, né, simples, para a gente entender aí o que é os nossos custos e o que custaria, né, fabricar um produto. Ok? Vou parar aqui a gravação.